Caríssimos, hoje temos a alegria de receber o nosso companheiro Fabiano Santos, trabalhador do movimento espírita, hoje vinculado à nossa federativa, que nos dá a alegria da presença com o tema São Chegados os Tempos. Obrigado. Boa noite a todos. Receba a todos o abraço carinhoso da diretoria da nossa federativa. Em especial, é um prazer muito grande voltar a esta casa, convidado que fui para falar sobre esse tema, São Chegados os Tempos. A leitura preparatória trazida pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico, nesse livro basilar da doutrina espírita, Pão Nosso, chamada No Futuro, já nos dá uma ideia clara do contexto em que nós nos encontramos inseridos, entendendo que este futuro já se anuncia. E sem sombra de dúvidas, esse futuro está sendo desenhado por cada um de nós, que irmanados na caridade, na fraternidade, na fé e seguindo os exemplos de Jesus, haveremos de construir, seguindo a Boa Nova, esses instantes onde o ódio será expulso do mundo, onde as baionetas repousarão, onde a justiça será ultrapassada pelo amor, onde a fé, onde a prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho da sublime fraternidade suprema. Que as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime de fraternidade suprema. E aí, sem sombra de dúvida, nós que frequentamos, que trabalhamos nas casas espíritas, temos esse mistério, não só de difundir os ensinamentos trazidos por Kardec, mas também de, a partir da casa espírita, influenciar essa nova ordem social que se faz necessária e que começa a ser construída. Porque foi ele mesmo o codificador, num artigo escrito na Revista Espírita de 1858, quando falava da propagação do Espiritismo, nos ensinou que a quarta fase da propagação do Espiritismo seria aquela em que as ideias espíritas iriam influenciar uma nova ordem social. Para isto nós precisamos trazer à discussão nas casas espíritas os assuntos emergentes que se encontram pairando sobre a sociedade e sobre a humanidade. E na mão inversa, levar para essa sociedade esses ensinamentos de fraternidade, esses ensinamentos que Jesus trouxe à luz e colocou a partir dele a responsabilidade em cada um de nós, trabalhadores da última hora, no exercício pleno do que vem a ser o seu evangelho de luz e de redenção. Temos que sair das nossas posições cômodas, de simples frequentadores de casas espíritas, e atuarmos como protagonista do processo de transformação. E esse processo de transformação não é para amanhã, porque este futuro de que nos fala Emmanuel já se avizinha, já começou a ser formado, já começou a ser estruturado. O homem de 150 anos já nasceu e está dentre nós. Os avanços tecnológicos não se consegue mais medi-los, mas na mão inversa nós temos
ainda uma carência grande do progresso moral. E nós somos corresponsáveis desse processo. Porque cada um de nós escolheu este caminho. O caminho de sermos espíritas nessa encarnação. Porque a grande maioria de nós está experienciando pela primeira vez o espiritismo. Essa doutrina é muito nova. Ela tem um conteúdo revolucionário. Kardec coloca isso nas obras básicas. E essa que é a última obra do conjunto doutrinário, filosófico e científico da doutrina espírita, a Gênese, que em janeiro último completou 150 anos, ainda muito desconhecido da grande maioria dos espíritas. A grande maioria dos espíritas não leu, não estudou a Gênese. E ali Kardec coloca nesse último livro, do conjunto organizado da doutrina, os princípios, e coloca no seu capítulo 18, quando fala da geração nova, os tempos que são chegados. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, que nós vamos conversar hoje, indicando de imediato que leiam, que estudem a Gênese, porque estaremos diante de uma obra basilar daquilo que a doutrina vem nos ensinando. Eu não sei para onde eu aponto aqui, não sei se está com... Eu vou aqui, pode ser? Essas perguntas nos são feitas e nós mesmos nos fazemos. O mundo vai acabar? A Terra vai desaparecer? Aí temos várias teorias que versam sobre isso. A profecia de Nostradamus, o calendário maia. E o que nos diz o Espiritismo sobre os fins dos mundos? Porque para falar de são chegados os tempos, precisamos fazer um retorno, uma volta, para que a partir desse entendimento possamos entender o que significa são chegados os tempos. Então, no capítulo 18 de A Gênese, nós vamos encontrar essa abordagem que Kardec faz desse livro fundamental para o entendimento do princípio do mundo e de como que a doutrina espírita se coloca nesse processo revolucionário do pensamento humano. Voltando um pouco antes, no primeiro livro e no livro fundamental, naquele que deu origem aos demais, porque o livro dos Espíritos ele é dividido em partes, e cada uma dessas partes depois Kardec evoluiu no conceito e na base, derivando daí os outros livros, daquilo que se diz o conjunto das obras básicas. Num dos capítulos de uma das partes do livro veio o Evangelho segundo o Espiritismo, do outro veio o Céu e o Inferno, do outro veio o Livro dos Médios, e de um outro deles veio a Gênese. Lá na pergunta 41, Kardec faz o seguinte: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Então está falando Kardec desse mundo se destruir e os seus fragmentos indo de volta ao espaço formar uma nova matéria. E o que os Espíritos respondem? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E aí ele já começa a fazer uma correlação entre essa transmutação ou essa transmigração dos mundos e dos seres vivos. E aí tem um registro em João, capítulo 14, versículo 1 a 3, que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Como entender essa afirmação de Jesus? Há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que formam esse espaço infinito e que são as moradas para os espíritos encarnados e desencarnados. Então nós já começamos aí a entender que é somente na nossa pequenez
que nós haveríamos de achar que a Terra era o único mundo habitado. É a exacerbação do orgulho e do egoísmo que muitas vezes nos fez ou nos faz pensar dessa forma. Mas não é o que Jesus nos coloca. Os mundos são diferentes e os espíritos que neles habitam têm diferentes níveis de evolução espiritual. Podemos dizer que existe uma hierarquia dos mundos e há mundos mais adiantados que a Terra e mundos mais atrasados do que a Terra. Então, olha os conceitos que vão sendo colocados, porque essa é uma doutrina que precisa ser estudada para ser entendida. Kardec coloca isso. E uma vez entendida, ela precisa ser exercitada para poder provocar em nós as mudanças, as transformações que nos farão melhor amanhã do que somos hoje. Então, o primeiro ensinamento é que a Terra não é o único orbe habitado por espíritos. Segundo, que os mundos são de diversas categorias, de acordo com os espíritos que lá habitam, encarnados e desencarnados, então daqueles também que se encontram no entorno desse orbe. E assim como os mundos, os espíritos também obedecem a uma determinada hierarquia. E Kardec coloca isso de uma maneira didática no Livro dos Espíritos, quando ele faz essa hierarquização dos espíritos. E ele lá coloca que você tem os de primeira ordem, você tem os espíritos em 3 ordens, e essas ordens são subdivididas em classes. Então vejam vocês, os espíritos que estão na primeira ordem tem uma única classe, o de segunda ordem, a segunda, terceira, quarta e a quinta, e a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, que são da 16ª ordem. Então, de baixo para cima é a escala evolutiva. Aí eu tenho 2 notícias para dar, uma boa e outra ruim. A ruim é que a grande maioria de nós nos encontramos aqui, na 10ª, no meio, né? Na 10ª classe. Os espíritos impuros. Essa é a notícia ruim. Mas a boa é que nós haveremos de ascender essa escala evolutiva dos espíritos. Como? Através da utilização do nosso livre-arbítrio durante as oportunidades encarnatórias que nós tivermos. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a faculdade que o espírito possui de decidir em determinadas circunstâncias. E essa faculdade, esse grau de liberdade de decisão, aumenta na medida que o espírito evolui nessa escala ascensional. Então nós temos aí a escala espírita, segundo os espíritos, trazidos no Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, livro 2º, que tem como título Espíritos. São 3 ordens, e essas ordens são subdivididas em 10 classes. Quando fala da progressão dos mundos, no mesmo capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos fala o seguinte, que o progresso é lei da natureza. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então veja, essa destruição, ela faz parte de um processo de evolução, que com essa destruição você tem o renascer de um novo, ou seja, é apenas um meio para se chegar à transformação para um estágio mais elevado. Este mundo, a Terra, esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Duplo aspecto no desenvolvimento moral e no desenvolvimento material ou intelectual moral, se assim o quiserem. E muitas vezes a gente, descuidadamente, principalmente os mais antigos, dizem, nossa, mas saudade do meu tempo, não era tão ruim assim. Lá atrás,
as coisas eram bem melhores. Nós temos que analisar isso sob uma ótica mais ampla, dentro de um contexto mais largo. Porque há uma escala ascensional dos mundos. É óbvio que o desenvolvimento moral, ele não acontece na mesma evolução, na mesma velocidade do desenvolvimento material, do desenvolvimento tecnológico. E isso a gente percebe a olhos nus. Continua. Ele, o mundo, a Terra, a chegada a um dos seus períodos de transformação em que o orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração. Aí entra mais um conceito. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, que como eu estou falando por um público heterogêneo, me desculpem aqueles que já conhecem do assunto, que estudam isso nas escolas sistematizadas, mas se faz necessário que nós, dentro de uma visão pedagógica, façamos a abordagem dessa maneira, para que inclusive aqueles que estão chegando pela primeira vez, e até mesmo para poder modelar a nossa abordagem. Então, ele coloca que esse orbe, o orbe aí, o mundo, a Terra, expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. E aí quando fala aqui a relação do que Emmanuel diz em Pão Nosso, de que o amor campeará, onde as baionetas já não mais se farão necessários, onde quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, é nesse caminhar de evolução em que o espírito vai ganhando maior projeção e maior entendimento do seu estado, das suas obrigações, e como o espírito vai sutilizando esse perispírito e aumentando o teu grau de liberdade. Então, assim como os espíritos têm a sua escala evolutiva, Kardec nos ensina também que os mundos didaticamente podem ser divididos em categorias. E aí ele, para considerar essa categoria, ele considera a sua situação, a sua destinação e as suas características mais acentuadas. E divide os mundos em 5 categorias. Os mundos primitivos, de prova e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes ou mundos ditosos, onde cada um tem uma característica. Os mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações. Os mundos de provas e expiações é onde o mal predomina. O de regeneração, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças. Os ditosos, onde o bem supera o mal. E os mundos celestes ou divinos, a morada dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Olhando para o orbe terrestre, daquilo que nos foi informado até aqui, qual é a opinião de vocês? Aonde a Terra se encontra nesse instante, segundo nos ensinam os espíritos da codificação e os demais espíritos de autoescola? Mundo de expiação. Alguém tem dúvida? Quem acha que é mundo de expiação? Quem acha que é mundo, que não é o mundo de expiação? Quem não acha nada? Quem não acha nada ganhou dos outros. A Terra, segundo os espíritos, segundo Kardec, ela está num processo de transição. Justamente, ela já vem num processo de transição. De um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Os espíritos colocam isso, os caracteres deste mundo nesse estágio, porque não é assim, eu acendo uma luz e apago outra. Não, esse processo, isso é um processo. E como processo você tem as conquistas paulatinas desse processo. Vejam vocês, o que o Evangelho estava dizendo? Justamente isso, na medida que o homem vai se desenvolvendo moralmente, ele começa a habitar esse novo espaço, e ele começa, a partir da sua psicosfera, criar uma nova psicosfera para este mundo. Então não vai assim, a Terra vai precisar acabar, sumir, para virar um mundo de regeneração. Não haverá necessidade, segundo o espírito, dos espíritos da codificação, de um cataclisma.
Não. Esse processo já está se fazendo verificar e entender pelo próprio processo de evolução individual de cada um de nós e daqueles que se encontram encarnados no entorno da Terra. Segundo os espíritos, segundo Kardec, já não está sendo mais permitido encarnar espíritos retrógrados na Terra para que eles não criem nenhum obstáculo ao processo de evolução do planeta. E aí, no capítulo 18, nas primeiras frases, nos primeiros parágrafos, Kardec coloca: dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus, em que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados. É bem verdade que a gente olhando para tudo que está acontecendo aí, muitas vezes não dá para acreditar, não é verdade? Mas eu acredito que tem uma luz no fundo do túnel que não é o trem vindo de lá para cá. Podem ter certeza disso. Não é definitivamente o trem vindo de lá para cá. Já são sinais dos tempos, como fala Kardec. São sinais dos tempos que nos mostram que estamos passando por um processo de transformação. Mas em que sentido nós deveremos entender essas palavras proféticas? Ou seja, dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus, em que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados. Essa é a pergunta então. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Como que o Espiritismo pode nos ensinar a entender isso? E aí eu trago aqui duas questões para iniciar. Para a maioria dos crentes, essas palavras, possuem qualquer coisa de místico e de sobrenatural. Ou seja, são duas condições que prenunciam a ruína das leis da natureza. Essas duas interpretações, segundo Kardec, são errôneas, ambas. Por quê? Primeira, se fosse místico, envolve a negação da providência. A lei de Deus não é mutável, ela é imutável. Diferente da lei dos homens, que muda a toda hora, a bel prazer daquele que está sob o jugo da lei. Não é verdade? Alguém tem dúvida disso? E a segunda, sobrenatural, não anuncia a perturbação das leis de Deus, mas o seu cumprimento. Então, se Deus fizesse as suas leis aqui a acolá, ele não seria pleno, onipotente, justo, porque ele estaria julgando de acordo com a conveniência da situação e daquele que estava sendo julgado. Então, o nosso globo, como tudo que existe, está submetido, segundo os Espíritos, à lei do progresso. E esse globo, a Terra, o planeta, o orbe, aí o sinônimo que vocês queiram usar, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Olha as condições. Fisicamente pelas transformações dos elementos e moralmente pela depuração dos espíritos. Então cabe a nós esse processo de transformação. Na medida que eu me depuro como espírito encarnado ou no entorno da Terra, eu estou contribuindo para a depuração da Terra, para a depuração desse planeta. Por quê? Porque eu estou começando a exercitar aquilo que eu venho aprendendo. Por isso Kardec coloca que essa é uma doutrina que precisa ser vivenciada. Os seus ensinamentos precisam ser vivenciados para nos transformar e, a partir da nossa transformação, propiciar a transformação do orbe. E mais uma vez aquilo que eu disse no início, por isso que as ideias espíritas precisam sair das casas espíritas e se fazer e representar no seio da sociedade. Eu abro um parênteses aqui, conversava com o Kleber antes. Este ano, na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, nós estamos desenvolvendo um trabalho chamado um projeto, melhor dizendo, não é um trabalho, olhando o futuro, construindo o futuro. Esse projeto envolve um diagnóstico e um prognóstico do movimento espírita capixaba.
Nós estamos passando em todas as casas espíritas, em todas, são 110 casas espíritas adesas à Federação Espírita. Essas casas espíritas estão agrupadas em conselhos regionais espíritas. Eu vou abrir esse parênteses porque eu acho que é importante. Então, cada Conselho Regional Espírita tem uma determinada jurisdição, onde as casas espíritas são ligadas jurisdicionalmente a esses CREs. Então, esses CREs são braços estendidos da federação em cada região geográfica do Estado do Espírito Santo. Então, nós estamos auscultando, não escutando, é mais profundo, porque a ausculta é maior do que a escuta. Nós estamos auscultando, ouvindo, vendo com o movimento espírita sobre diversos temas da sociedade. O que o movimento espírita entende disso? E a partir daí nós faremos a segunda parte, que é um prognóstico. A partir daquilo que a gente está observando, construir projetos efetivos que levem à busca da transformação da sociedade. Por isso eu falava com o Kleber, e aqui aqueles que são trabalhadores e não somente frequentadores da Casa Espírita, fica um convite para participar do Encontro de Trabalhadores Espíritas do Estado do Espírito Santo, da região de Vitória, que será no dia 22 de abril, para poder se fazer ouvir. Porque a gente gosta muito de reclamar, mas pouco de participar. Se fazer ouvir e a partir daí construir esse futuro junto. Por isso o nome Convite ao Futuro. Nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos sair daquilo que Kardec ensina, que é de proselitismo, de discurso bem fundamentado e bem organizado. Nós precisamos arregaçar a mão e trabalhar as ideias espíritas aonde a gente puder, no conjunto organizado da sociedade civil. Porque há espaço para isso. Fechando parênteses, voltamos. É justamente isso, porque senão a gente não vai ter a nossa colaboração no processo de transformação do orbe. E o que é o progresso? E aí a lei do progresso, como ele coloca, né? Tudo está submetido à lei do progresso. O que é o progresso? Aí a gente vem às leis morais, para poder entender a lei do progresso. A lei do progresso é uma das leis morais. As leis morais é um conjunto organizado de leis que regulam a relação do homem para com Deus, a relação do homem para com o próximo e a relação do homem para consigo. E essas leis, todas elas aqui indicadas nas relações, nós vamos achar a lei de progresso, que é uma das leis que regula a relação do homem para com o próximo. Então, tudo está submetido a essa lei do progresso. E aí Kardec, na questão 781, faz a seguinte arguição sobre o assunto. Capítulo 8, livro 3º, onde ele fala da lei do progresso. É permitido o homem deter a marcha do progresso? O que os espíritos? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Não é permitido ao homem deter, mas é factível que ele atrave no seu processo de evolução. E qual é o maior obstáculo a esse progresso? Alguém se arriscaria? Qual o maior obstáculo ao progresso? Olha, o orgulho e egoísmo. E os espíritos, pessoal aqui estuda, hein? Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Olha só, o que nos faz pensar isso? Foi dito lá que a evolução do mundo se dá através da evolução moral e da evolução intelectual, ou melhor, da evolução material e da evolução moral, não foi isso? O que mais nós estamos precisando nesse mundo hoje? De ética, de moral, não é verdade? Porque os avanços tecnológicos estão todos eles colocados aí. Eles andam numa velocidade inimaginável. E o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, argui Kardec. É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja,
O progresso material tem uma escala evolutiva muito mais rápida do que o projeto moral. Porque para pensar, nós temos que nos desfazer de vícios adquiridos não numa encarnação, não em 30, 40, 70 anos de idade, mas de vícios que estão guardados no nosso recôndito, no recôndito dos nossos seres, no inconsciente, e de que nós muitas vezes não tomamos conhecimento, porque nós fugimos deles. É essa reformulação, é essa reforma interior de que o Espiritismo nos fala, de que o Espiritismo nos convida a fazer, para nos tornarmos melhor, para que, tornando-nos melhor, possamos contribuir para esse progresso moral do orbe. E como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo o que se compreenda, coloca água para mim, por favor, o bem, fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, o desenvolvimento do livre-arbítrio, da capacidade de eu decidir em determinada circunstância, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Já não é mais dessa forma que eu quero fazer. Eu tenho que fazer de uma outra forma. Aí já começa a entrar em mim, já começa a ficar forte em mim, justamente essas questões da justiça, de fazer o que para quem. Esse duplo progresso, ensina-nos a Gênese, se realiza de duas maneiras. Uma lenta e gradual e insensível, e a outra por mudanças mais bruscas. Então, o progresso se realiza de duas maneiras. Uma lenta, gradual e insensível, e a outra por mudanças mais bruscas. Assim, o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. E aí tem um registro na Gênesis que eu acho muito interessante, do Dr. Berry. Ele é bem extenso, e eu lá puxei uma seguinte informação. A humanidade se transforma como já transformou em outras épocas, ou seja, aquilo que nós estamos passando agora, em outras oportunidades nós já passamos. A Terra não nasceu como mundo de provas e expiações. A Terra nasceu como mundo primitivo. E houve um processo de transformação. Como os mundos primitivos são aqueles dedicados aos espíritos das primeiras encarnações dos espíritos, já não se permite mais só encarnar na Terra espíritos que já passaram por outras experiências encarnatórias. Então, nenhum de nós está aqui como primeira encarnação. Então, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. A cada transformação se assinala uma crise, que é para o gênero humano, que são para os indivíduos. As crises de crescimento. Então, voltam essa fala ao nosso estágio atual da nossa sociedade. Ao estágio atual da nossa sociedade. Não é só do Brasil. De uma maneira geral, a humanidade. A humanidade se transforma como já transformou noutras épocas. A cada transformação se assinala por uma crise. E ele coloca como crise de crescimento. Então, nós estamos passando por uma crise, sim, mas uma crise de crescimento, onde o amanhã será melhor do que hoje. Nós precisamos expurgar tudo isso que aí se encontra. Já lavaram caixa d'água? Como é que se lava a caixa d'água? Você esfrega, joga fora aquela água toda, lava, enche de novo, esfrega e vai expurgando tudo isso que está por aí, em todos os segmentos da sociedade. Por quê? O desenvolvimento intelectual não acompanha, o desenvolvimento moral não acompanha o intelectual. Um vai em grande velocidade, o outro vai de maneira mais lenta. Uma prova. Estágio do desenvolvimento científico e tecnológico. Quem tem dúvida disso?
né, falar hoje para essa geração. Tem geração hoje aí de 20 anos que não sabe o que é viver num mundo que não tenha celular, internet, já reparou isso? Não dá, conversa aí, vocês que têm filhos adolescentes. Mas espera aí, pai, como assim? Então, todo esse desenvolvimento tecnológico, falar que você pode estudar à distância, eu trouxe aqui só alguns dele, toda essa parte, por exemplo, que a medicina alcançou. Quem não reconhece os avanços da medicina? Hoje você opera por robô e não precisa estar aqui presente, você pode estar lá no outro extremo e você consegue fazer uma operação por robô. A robótica nos meios da medicina hoje está muito avançado. Entretanto, o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas apenas ele é impotente para regenerar. Olha o que Kardec fala 150 anos atrás. São vários, são reconhecidos os avanços da tecnologia, da ciência, etc. Em várias proporções. A cada passo que o homem dá nesse sentido. Mas eles não são suficientes para poder levar esse orbe para um mundo de regeneração. E quando nós olhamos para o estágio de desenvolvimento do senso moral, nós estamos aí, na ordem do dia, de tudo isso acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Nós não temos nenhuma preocupação com o planeta. A questão da sustentabilidade, ela faz parte do nosso discurso, mas certamente não faz parte da nossa prática. Nós ainda não incorporamos isso. Né? Eu gosto muito dessa charge aqui, né? Aquele mesmo, e eu já tive a oportunidade de falar aqui, se não fiz, vou fazê-lo, aquele mesmo que critica o governo, que critica isso, que critica aquele, é aquele que para na vaga de paraplégico, que para na vaga de idoso, e ainda liga as 4 setas e fala, é rapidinho. E vai achar ruim com ele para você ver o que acontece. Mas é o mesmo que critica isso e aquilo. E nós estamos muito longe ainda. Por isso nós precisamos fazer essa influência. E Kardec coloca que só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra, pondo um freio nas más paixões. Somente ele, o progresso moral, pode fazer reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. A concórdia, a paz e a fraternidade. Essa é a busca que cada um de nós está e que precisamos cada vez mais. Vou voltar a frisar, por isso a necessidade de cada um de nós espíritas, que escolhemos ser espíritas nessa encarnação, precisamos sair das nossas posições cômodas de somente estudantes da doutrina espírita. Nós precisamos dar o próximo passo. Nós precisamos nos enfileirar, levar as ideias espíritas para a sociedade. Como? Tem várias formas. Várias formas e várias oportunidades. Por isso essa comparação entre o crescimento do ser e o crescimento evolutivo do planeta que Kardec coloca é justamente isso. Quando você vai passando de uma fase para outra, aquilo que você tinha na fase anterior já não lhe serve mais. E os planetas da mesma forma, os orbes da mesma forma. Eles vão, a cada vez mais, é como se fosse a casca da cebola. Você vai tirando, num processo gradual de evolução moral e intelectual, porque é justamente o conjunto desses dois progressos que fará com que o orbe mude de categoria. E aí eles nos chamam a atenção para o seguinte, quando ele fala de progresso moral e de progresso intelectual. E ele bota esse pêndulo aí no progresso intelectual muito mais forte. Que a humanidade, ela tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançados, sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material.
Nunca foi tão fácil adquirir as coisas. Nunca. Nunca. Ter acesso às coisas nunca foi tão fácil. A grande rede quebrou todos os paradigmas. Todos os muros foram quebrados com a internet. Hoje, a gente fala com as pessoas em todos os lugares e etc e tal, manda e recebe. Todos os eventos estão na grande rede. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, na mesma proporção que há esse bem-estar material, nós precisamos construir esse bem-estar moral. E o convite da doutrina espírita justamente vem nessa direção. Porque já não é somente de desenvolver a inteligência que nós necessitamos no estágio que nós nos encontramos, mas de elevar o sentimento, fazer destruir em nós aquilo que nos superexcite, o egoísmo e o orgulho, que ainda estão de forma muito exacerbada em cada um de nós. E isso nos faz sofrer muitas vezes nos faz sofrer, e a gente não sabe a causa desse sofrimento. É de não ser capaz de fazer aos outros, de não nos valermos da empatia, que é nos colocar no lugar do outro, enxergar a vida sob uma nova perspectiva e sob uma nova forma. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo ou uma raça. Ou seja, o processo de transformação, o processo de crescimento, a crise de crescimento não é uma crise instalada nesse país, nesse estado, nessa cidade. É algo que está acontecendo de uma maneira globalizada, no planeta como um todo. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Essa é a grande oportunidade que está nos sendo dada. Nós precisamos ter essa consciência para que nós possamos embarcar nessa nave. Como? Como? Fazendo valer os ensinamentos que nós vimos recebendo. Ensinamentos trazidos pelo Cristo e depois lançados luzes a partir daquilo que a doutrina espírita nos traz e nos mostra. No livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, ditado a Divaldo Franco, e aí ele tem uma trilogia que é Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Nesse livro Transição Planetária, olha o que Manuel Filomeno nos fala depois de Kardec, 100 e tantos anos depois, porque isso está na Gênese. Vive-se na Terra o grande momento da transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, convidando o ser humano a mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instale os paradigmas da justiça, do dever, da ordem, do amor. Ou seja, tudo isso que nós estamos presenciando no nosso microcosmo que é o Brasil, está aqui, está na Gênese. Os tempos são chegados, os processos de transformações acontecerão. O progresso moral se faz necessário para que o orbe passe por um processo de mudança. E aqueles espíritos que não estiverem sintonizados com isso, não tiverem nesse propósito, não reencarnarão mais nesse orbe. Não reencarnarão mais nesse orbe. Terão que se reencarnar num outro mundo de provas e expiações, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Antes, porém, de chegar esse momento, preste atenção se isso não foi escrito hoje. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção, atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. As enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios, os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral e ao equilíbrio.
que nós estamos vivenciando hoje? Dessa sociedade doentia ou doente, de todos esses processos de corrupção que estão atingindo níveis que jamais poderiam ser pensados, imaginados por cada um de nós. Mas tudo isso faz parte de um processo, porque, novamente, como nos diz o Dr. Barry lá em A Gênesis, estamos num processo de crescimento, de crise de crescimento. Então, o impositivo do progresso, continua Manuel Filomeno de Miranda, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que nos retém na retaguarda. O momento é esse. Por isso que se mostra que nós precisamos limpar a sociedade, limpar o orbe, limpar cada um, começando por nós. Começando por nós. Porque a gente aponta muito fácil os erros dos outros. Começando por nós. Nas pequenas coisas. Eu diria até no recibo do imposto de renda. Até no recibo do imposto de renda. Porque é muito bom a gente dar conselho para os outros. Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Não ligar o alerta e parar na vaga de idoso. De parar em fila dupla na porta da escola. Nas mínimas coisas. Na mínima coisa. Fazer valer da empatia. Que é olhar o mundo sob um outro prisma, sob o prisma do meu próximo. Será que eu estou atrapalhando o outro? Será que eu estou levando prejuízo ao outro? A terra, no dizer dos espíritos, coloca Kardec, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma, foi o que eu falei. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova, que lhe vai suceder do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Por isso que se diz, o homem de 150 anos já nasceu. E o Espiritismo, nesse grande movimento regenerador, tem um papel considerável. Para ele não há sobrenatural nem maravilhoso. Não tem nada de místico acontecendo no mundo. Tudo que está acontecendo está cumprindo uma ordem natural. Uma ordem natural. Está sob a égide de uma lei de Deus. Que se é uma lei natural, é uma lei de Deus, que é a lei do progresso. E em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela reencarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Aqui eu quero chamar a atenção, principalmente, aqueles que têm filhos nas primeiras idades. Vejam só, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado, e Kardec coloca em itálico, e propenso ao bem. Propenso ao bem. Ah, mas quer dizer então que não precisa nem da educação dos pais. É isso que está querendo dizer, que já que o espírito é adiantado, deixa rolar. O que a maioria dos pais está fazendo. Deixa rolar. Transfere aí aos templos, aos centros espíritas, às escolas, a educação dos seus filhos. Por isso, cada vez mais o clamor: pais, tragam seus filhos para a educação moral. Pais espíritas, tragam seus filhos para as escolas de educação espírita na casa espírita. E eu gosto sempre de contar uma historinha que o Hermínio contava, Hermínio Corrêa de Miranda, que é autor do livro Nossos Filhos São Espíritos, um best-seller. Aqueles que não leram, leiam, estudem, presenteiem. Uma mãe com um filho de 3 anos perguntou para o Hermínio: Hermínio, quando é que eu devo levar meu filho para a aula de evangelização? Aí o Hermínio perguntou quantos anos ele tem. Ele falou assim: 3 anos. Ela falou: a senhora está 3 anos e 9 meses atrasada. E os pais, muitas vezes, lançando mão de uma filosofia fálica de que o livre-arbítrio, quando ele tiver uma idade maior, ele escolhe a religião que ele quer seguir. E os espíritos de autoescola
Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, Júlio César Grande Ribeiro, pelas psicografias, tem mostrado que não é por aí que a banda toca. A nossa responsabilidade, apesar de ter esses espíritos, estão inclinados ao bem, propensos ao bem, não deve abrir mão o mistério da educação dos pais e da educação moral. Então a regeneração da humanidade não existe absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Ou seja, nós poderemos ganhar o status de vir a reencarnar na Terra no mundo de regeneração. Não precisará povoar a Terra outros espíritos que senão nós. Muitos virão de outros planetas, porque não conseguiram completar lá, no mundo de regeneração, o ciclo para poder se elevar. Mas nós também poderemos habitar a Terra de novo, e estar de novo com os nossos. Mas nós temos uma tarefa a cumprir. Nós temos uma tarefa a cumprir. É inaugurar a partir de agora o nosso planejamento e a realização dessa nossa evolução moral. E qual a contribuição que o Espiritismo, já indo para o final da nossa conversa, pode dar nesse processo de progresso da humanidade? Na questão 799, Kardec argue: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. E olha como está sendo difícil deixar disso, não é verdade? Como está sendo difícil fazer uma opção pela simplicidade. Como está sendo difícil. Mas está na hora de começar. Isso faz parte do nosso processo de remodelação do espírito, de reposicionamento do espírito. O Espiritismo, faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então o nosso estágio começa agora, na utilização do nosso livre-arbítrio, de decidir em determinada circunstância, por isso e não por aquilo. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E é justamente nessa união, nesse trabalho compartilhado e colaborativo, quando bem compreendido o Espiritismo, se houver identificado com os costumes e as crenças, ele transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Isso é Kardec, e são os espíritos respondendo a Kardec. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra que as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de certo modo diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo às suas legítimas proporções, o Espiritismo, necessariamente combate o egoísmo. Quem leu o que é o Espiritismo, nas primeiras páginas, Kardec já fala isso. Do Espiritismo como antagonismo ao materialismo. E aí, nós temos o seguinte: sobretudo com a compreensão de que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas, nós temos o seguinte: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. É dessa evolução que estamos falando. Os tempos são chegados e o chamamento está sendo feito para aqueles que tiverem capacidade de ouvir e de entender esse chamado evangélico, esse chamado doutrinário. A doutrina espírita, então, vem como terceira revelação, a partir daquilo que o Cristo nos ensinou e nos deixou, que vou voltar e vou estar com meu Pai, mas vou pedir ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito de verdade, que há de ficar convosco
e há de vos esclarecer aquilo que não tendes agora condições de entender. Pelo estágio moral em que nós nos encontrávamos e pelo estágio intelectual, os seus ensinamentos. Então, combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes, o Espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade, promovendo uma era de renovação social e moral, pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Meus amigos, nesse final de noite de domingo, que nós possamos mais uma vez reflexionar sobre aquilo que a doutrina espírita vem nos falando, sobre sobre o convite que nos é feito de renovação. Porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Muita paz, muito obrigado pela atenção, muito obrigado a essa casa por permitir que mais uma vez ocupasse a essa tribuna e dividisse com vocês preocupações e reflexões. Muita paz.